Então, estamos começando mais uma edição aqui do Brasil em Pauta e hoje nós estamos aqui com um convidado de um assunto bem diferente para nós, um assunto de tecnologia, o Gil Giardelli, que é professor, é roboticista, eu confesso que eu nem conhecia esse termo, é um grande especialista em inovação, em tecnologia, que vai dividir um pouquinho com a gente aqui teu conhecimento e experiência. Então, Gil, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para participar desse programa. E, bom, conta um pouquinho de você primeiro para a turma te conhecer. Obrigado, Maurício. Uma honra estar aqui. É, eu lidero uma empresa chamada Fiverr, hoje é uma das líderes de robótica social. Os robôs sociais, a indústria de celulares, de smartphone, acredita que num futuro bem próximo, se hoje você tem um smartphone no bolso, e você provavelmente tem, você vai ter um robô social ao seu lado. Teremos robôs para acompanhantes, robôs para ajudar na saúde, robôs para limpar a casa. E aí a minha linha de humanoides, os humanoides são os robôs que são similares à nossa composição, né, humana, de membros, braços. É um trabalho que já, né, o primeiro humanoide vem do Japão, o primeiro humanoide criado com inteligência. Esteve ali atrás, na década de 40, 50, a indústria automobilística americana. E agora a gente vive esse boom de humanoides. São 18 países que estão liderando essa nova corrida. A indústria automobilística sabe que também o futuro dela passa não só por carros, mas por construção de robôs. Veja a Tesla americana. E aí no Brasil a gente está nessa luta aqui de tentar construir o primeiro humanoide brasileiro, Olha, que legal. embarcar inteligência artificial que seja não somente brasileira, mas que entenda o visto a calça e calço tênis. E me fala uma coisa, a gente costuma conversar aqui com o público de empresários, né? São grandes empresas. E esse assunto de tecnologia, ele tem, assim, crescido muito, né? Acho que um ritmo avassalador, muito disruptivo. O que que você vê hoje, assim, que são os principais pontos que as empresas têm que botar atenção no que está sendo desenvolvido de tecnologia, de inovação, de AI? Nós temos o EA Economy. O EA Economy não é um termo acadêmico, é um termo discutido na última reunião dos bancos centrais ocidentais e os convidados. É muito discutido em Davos também. É uma economia que nunca se teve tanta prosperidade no mundo. Todos os problemas antigos de saúde, de energia, de que você imaginar de cidades inteligentes estão sendo resolvidos. Pegar só um ponto do que seria essa EA Economy, Deep Techs é uma nova era do empreendedorismo, onde as Deep Techs exigem um grande investimento de uma tríade financeira, que seria políticas públicas, investimento, né, das empresas e também uma união muito forte com a academia. Ela demora para acontecer aquela inovação, mas quando ela acontece, ela muda não só o mercado dela, mas quase tudo. Então, eu fiz um paper sobre 50 Deep Techs na área de fusão e fissão nuclear. Nós temos hoje um grande problema sobre energia no mundo, né? Isso é um problema realmente, mas está muito próximo de ser resolvido, porque brevemente você vai ter algo do tamanho desse copo, aonde você vai produzir a energia do instituto, da sua casa, da sua rua. É claro que isso tem, né, acomodações, trepidações, porque isso mexe com o sistema de energia atual, com as indústrias estabelecidas, mas já são 5,5 bilhões investidos nesse tipo de tecnologia de fusão e fissão nuclear. Já são vários modelos e já estão muito próximos de se ganharem mercado. E aí, quando ganha mercado, né, o que nós vamos fazer com uma empresa de energia? Que toda mudança de era, né, você tem isso acontecendo e a gente está no meio dessa grande mudança de era. Então, sobre saúde, pessoas que estiverem com qualidade de vida e com boa saúde, a partir de 2030, a sua perspectiva de vida vai crescer 30%. Então, se a nossa brasileira é 77 anos, vai crescer 30%. Em alguns países, a gente vai começar a chegar próximo de 120 anos. Aí Puxa se vida. traz outras relações, como os carros autônomos. Quando você coloca numa cidade inteligente, 92% dos acidentes deixam de acontecer porque eram erros humanos. Continuarão tendo 8% que são circunstanciais, né, coisas que acontecem, infelizmente, no trânsito, mas só isso, né, a mortalidade de carros, ela é a segunda maior hoje, né? E a primeira é sobre problemas cardíacos. Então, o que está se acontecendo em problemas cardíacos, no combate ao câncer, a gente está muito próximo, né? Aí vamos ter que rever previdência,
plano de vida, é tudo porque vamos saltar para 120, 130 anos. Caramba. E aplicação assim de tecnologia na indústria? Hoje se fala de indústria 6.0. O que é isso daí? A indústria 6.0 é um fenômeno, ela praticamente pulou a 5. Se a 4.0 era a integração de seres humanos e máquinas, depois a 5 era colaboração entre seres humanos e máquinas, e agora é realmente automação totalmente independente. Na China, já são 10 mil fábricas que são chamadas o termo Dark Factories, Dark que Factories. são as fábricas que praticamente 98% do tempo elas ficam apagadas. Só 2% fica ligada para uma pequena manutenção, para uma pequena limpeza. Elas são extremamente eficientes operacionalmente, eficiente na energia, eficiente até no corte de peças, né? E já começa a dar consequências. O carro mais barato elétrico do mundo é chinês. Esse carro ele é feito em dark factories lá na China, E assim, apagado porque não tem ninguém na fábrica, é isso. não tem ninguém na fábrica. Legal. Os seus gestores da fábrica, que são engenheiros de automação, engenheiros de robótica, uma equipe muito pequena, podem ficar a quilômetros de distância ou até mesmo em outro continente. Olha só. Um exemplo disso é a maior ampliação hoje, a maior projeto, né, de engenharia da comunidade europeia é a ampliação do aeroporto de Frankfurt. E o aeroporto de Frankfurt, evidentemente, você tem ali as escavadeiras, os caminhões, os tratores em Frankfurt, mas muitos dos seus operadores estão em teletrabalho na Coreia do Sul, em Seul. E Olha aí só. começam debates. Qual é a lei trabalhista? Qual é, né, o que rege toda essa nova fase? Então a gente está muito próximo das dark factories e desse processo de teletrabalho e telepresença. E aqui no Brasil, como é que nós estamos em relação a isso? Nós temos hoje aproximadamente 12 fábricas chegando próximo a isso, tá? Mas ainda comparado com uma China de 10 mil fábricas, está muito distante. Você tem alguns empecilhos de falta de visão, de uma visão míope de gestores públicos que criam leis. Hoje, para cada robô, você precisa ter um número X de seres humanos. Muitos, na indústria automobilística, por exemplo, ficam parados, praticamente fazendo nada. Então, a gente precisa de uma reforma realmente trabalhista gigante, entender que o debate, Maurício, não é sobre desemprego tecnológico, ele é muito importante, mas o debate é sobre empregos frágeis. Se você Hum, pegar dados do Diese, entre os últimos 20 anos, mais de 90% dos empregos novos de carteira assinadas foram até 2 salários mínimos e meio. Essas pessoas, infelizmente, a grande maioria delas, chega no dia 20 e não está sobrando 1 centavo para comprar um copo d'água. Não todos, mas uma grande parte começa excessivamente para as bets, para o jogo do tigrinho, começa a seguir alguns influencers que não deveriam seguir, a gente sabe aonde vai dar isso. Agora, a tecnologia, ela ajuda nisso ou ela atrapalha? Porque o maior discurso que se tem hoje é que essa evolução da tecnologia vai tirar postos de trabalho, né? Como você enxerga isso aí? Os países que lá atrás cuidaram da educação de alto impacto, de pensamento matemático, desde a primeira infância, estão vivendo grande parte deles o que nós chamamos de pleno emprego, um termo técnico da economia, são taxas tão pequenas que elas não são estruturais, elas são taxas, pessoas que fazem transição Uhum. ou que param um momento para estudar ou para ter filhos, enfim, não é que são abaixo de 3%. Então vamos pegar a Coreia do Sul, né, estive lá recentemente, eles estão vivendo esse conceito de pleno emprego e está faltando pessoas para empregos de 5 dígitos. Vamos lembrar que Coreia do Sul, né, entre 1950 e 1953, ela teve a Guerra das Coreias. Quando acaba essa guerra, aqueles dois países que estavam ali se dividindo se tornam o segundo e o terceiro país mais pobre do mundo, só perdendo para um país da África do setor norte. Hoje, a Coreia do Sul é uma das economias mais vibrantes, né? Carros, tecnologia, enfim. Ou seja, esse receio que se fala muito aqui no Brasil de que a tecnologia vai tirar emprego não é algo que a gente observou na prática nos países que fizeram essa transição. Aqui vai se tirar muito emprego porque nós Não tem temos que a ter a capacitação. habilidade, a transparência intelectual, que assim, todos os empregos repetitivos serão trocados.
serão substituídos. E aí cabe uma mudança do sistema de educação para capacitar essas pessoas para assumir novas funções que vão surgir, é isso. Que são milhões, muito, está surgindo muito mais funções hoje, inclusive no Brasil, do que se tirando esses empregos. O problema é que Isso é está se colocando. interessante. Aqui próximo, né, o Hospital das Clínicas está precisando de profissionais, por exemplo, impressão 3D de órgão similar a órgãos humanos, pele, membros. Não tem profissionais, tem que trazer de fora. Você tem hoje pessoas que fazem lá fora revisão de antenas de telefonia, de telecomunicações com drones. Aqui não está regulamentado. Abriríamos mais ou menos 5.000 vagas. Então, é, é, como diria a presidente do Banco Europeu, sobre essa questão do EA Economy, está vindo um tsunami e nós estamos discutindo se a gente vai usar maiô, biquíni ou sunga branca. Essa é uma boa colocação. Mas sabe que esse aspecto, né, da educação, a gente tem uma experiência, eu conheci há pouco, eu fui visitar uma escola profissionalizante do Senai, que fica aqui na Marginal do Pinheiros, que é uma escola de biotecnologia. E lá eles estão trazendo essa educação de ponta, de altíssimo nível, para as pessoas, inclusive carentes aí, né? O foco maior inclusive, a turma da favela que fica logo em frente ali. Mas assim, está formando cientistas, né? E lá tem essa impressora de célula, tem, puxa, então talvez o caminho seja esse mesmo, né? Criar modelos de educação que sejam já focados nas necessidades da indústria, né? Você deu um exemplo muito bom. O Senai está fazendo um trabalho fabuloso no Brasil inteiro. Se a gente pegar as Olimpíadas de Robótica, tudo que eles fazem parte, as equipes brasileiras, em todas as idades e categorias, estão entre as 3 primeiras colocações, que é um trabalho fabuloso. E aí não é uma questão só de Senai, mas é que a gente tem que compartilhar isso com toda a nossa infância e juventude. O Senai se esforça, cria centros, está sempre na ponta, está criando uma área agora de robótica em Santa Catarina muito avançada, mas aqui aí é um projeto do Senai, do sistema da indústria, que precisa de um projeto de nação. Perfeito. O que nos deixa, como estudiosos, preocupados, foi feito agora pelo Instituto Itaú Social, né, o Itaú, é, é, uma pesquisa muito grande, pediu para que as pessoas entrassem e pagassem para assistir um filme nessas de streams, Netflix, Max, né? Eu não me lembro o número exato, mas foi um pouco menos ou um pouquinho a mais de 20% das pessoas que conseguiram fazer 3 ações que para a maioria de nós aqui é simples, mas isso mexe com transformação digital de banco, de sistema de saúde, né? Minha mãe, estamos chegando, vai ser depois, mas próximo do Dia das Mães, amo ela, mas uma senhora de quase 80 anos, para ela é difícil a telemedicina, né? Então a gente tem essa preocupação dessa nova alfabetização com as outras gerações sobre esse mundo digital. Interessante. E isso tem a ver, na nossa conversa anterior você mencionou um conceito de educação anti-robôs. Tem a ver com isso ou é outra coisa diferente? Tem tudo a ver com isso. O que aconteceu? Há 3 semanas atrás foi aberta nos Estados Unidos uma fábrica de humanoides para o trabalho, tá? Antes de eu falar dessa fábrica, eu vou falar de uma anterior. A primeira fábrica de robôs de humanoides vai completar 2 anos agora. Ela produziu em 2024 10.000 robôs, em 2025, e 2025 vai produzir 20.000, 2026 40.000 e dobrando até 2030. Onde que é essa fábrica? Indiana, nos Estados Indiana. Unidos. E ela produz esses robôs, toda a sua produção até 2030 já está comprada. Se você chegar lá com um caminhão de dinheiro e falar quero, não tem como te entregar esses robôs. Por quê? Pela legislação americana, antes se você pegava um imigrante legal, o imigrante legal era retirado e pronto. E há alguns anos atrás, muitos anos, foi colocada uma multa no empresário. Então não tem como ter espaço para trabalho ilegal. E aí, qual é o caminho? Você colocar robótica em trabalhos que são, às vezes, muito salubres, como cortar bifes nas grandes empresas de proteínas do Texas. E aí está se colocando esses robôs, como também no processo de logística, né, de uma Amazon ou de outras gigantes, que uma Amazon, no último Natal, por segundo, lembro o número exato, mas passava de 50.000 pedidos por segundo. Caramba. Então é quase desumano, né, um humano fazer esse trabalho. Então você está colocando automação, primeiro aquelas esteiras robóticas e depois você vai melhorando sobre isso. E aí o que aconteceu? Aí agora há 3 semanas uma nova fábrica de robô na Califórnia, que está muito avançado com a IA generativa também dentro desses humanoides. Ela antes demorava 2 semanas para fazer um humanoide.
era quase que um trabalho feito personalizado, é quase como fazer uma bolsa de uma grande marca francesa. E agora eles estão fazendo cada humanoide em 4 minutos. E Caramba! aí a projeção é que nos próximos anos eles produzam pelo menos 3 milhões de robôs por ano. Então você imagina, é, todos nós teremos algum humanoide de algum tamanho do nosso lado. Humanoide, você fala assim, robô que tem a aparência humana ou que performa ações que o ser Que humano tem não faz? aparência humana, mas não precisa ser. Na verdade, os humanoides são que têm membros, que têm o nosso fenótipo de corporal. E o que é essa educação anti-robô? A educação anti-robô, a gente tem que fazer uma pergunta que é assim: o que seu trabalho que você está fazendo hoje, quando a máquina poderá fazer algo repetitivo? O seu trabalho não, porque ele passa pela conversa que nós tivemos, por pensar na pauta, projetar, né? As relações internacionais, ela sempre vai ser humana, mas vamos pegar aqui para um grupo que está aqui conosco aqui. A Canon, que é uma produtora de câmeras, a WPP, que é o maior grupo, um dos maiores grupos de publicidade do mundo, e uma empresa de robôs de Boston, estão fazendo agora o cameraman robótico. Vai lá no meu Instagram, você vai ver o vídeo. Eu só dei a notícia, não quer dizer que eu concorde. Aí o Vai tirar o pessoal, emprego de quem está aí o pessoal gravando no meio aqui. ficou bravo comigo, começou a xingar, alguns foram, muitos foram educados, a minoria. E assim, mas o que que está fazendo? Essa automação. No final, é eficiência. No final, vivemos um choque de gerações humanas hoje no mundo. Numa empresa são 6 gerações trabalhando conjuntamente em alguns casos. Então, estamos numa fase de muita turbulência, mas como otimista racional sem ser poliana, um momento fantástico. Então, o que eu entendi é que essa educação anti-robô é você preparar as pessoas para exercer essas funções que não vão ser substituídas pelas máquinas, é isso? Exatamente. Vamos pegar os C-levels. É, Hoje, para você criar negócios que estão realmente tendo rentabilidade, né, que estão tendo, você tem que ter os C-levels que tenham dois tipos de pensamento. Um é um pensamento matemático, sim, ele tem que ser também cartesiano, sim, ele tem que ser focado em custo, especialmente no mundo turbulento que a gente está, focado no quarto, no ano fiscal, mas sim, ele também tem que ter um pensamento extremamente humano, humanista, aquelas reuniões aonde se falava para um CEO, o conselho, você não é pago para pensar nesse tipo de preocupação, deixe isso com a área de gestão de pessoas, acabou. Então, isso foi difícil porque a maioria dos nossos CEOs vieram de escolas de ciências exatas. E eles eram muito pragmáticos, eles têm que continuar. Né? O que faz o mundo são os quartos, os anos fiscais, mas tem essa gestão da prosperidade e a gestão de futuro que é importante para um C-Level agora. Interessante. Agora, falando de barreiras aí na verdade não barreiras, mas fronteiras de tecnologia, né? Hoje a inteligência artificial está crescendo de uma forma impressionante. Para onde vai isso daí? O que a gente pode trazer para aplicar para dentro das empresas? Que eu ainda sinto que a gente, como empresário, a gente usa muito pouco a capacidade que já existe, né? E que deve ampliar muito ainda para o futuro. O que você acha que tem de perspectiva e o que a gente pode trazer isso para dentro das empresas? Vou pegar uma indústria que vai ter uma revolução, vai ser um terremoto de nível 10, né? Que só vai ter o nível 9. É, um grande fundo de investimento de um banco americano que já usa IAGEN há 2 anos. Nesses últimos 24 meses, ele teve, em média, 127% de eficiência e rentabilidade do que os fundos que não estão usando similares a ele e comparados também antes dele ter. Aí começa uma discussão, que é essa discussão que eu te trouxe do iFold, como que será, né, aqueles, né, office families que cuidam de finanças de grandes famílias, tende a acabar porque você vai ter sempre mais, já existiu uma grande, né, concentração de bancos mundiais. Isso vai acontecer cada dia mais. Então essa é uma preocupação do que a gente vai poder ter, porque esses novos algoritmos avançados vão fazer com que você tenha mais eficiência e mais produtividade, que no final os negócios são dirigidos a isso. Né? Vamos colocar o conceito dos carros autônomos que já estão em 200 cidades. Né? Tecnicamente, hoje, se te colocar essa infraestrutura tecnológica numa Dutra, numa Bandeirantes, a gente já poderia ter quase todos os caminhões autônomos.
Os novos caminhões já vêm com essa tecnologia embarcada, só precisa questões de IoT, mas enfim, isso não é algo caro, mas não é algo complexo de resolver. Só que a profissão mundial de motorista de caminhão e o ajudante, etc., está entre as 5 mais profissões que mais empregam no mundo. Olha só, não tinha ideia disso. E além disso, você tem todo um ecossistema que é o quê? Você tem cidades que são cidades dormitórios, que aí tem um restaurante, que tem ali a churrascaria. Então, isso eu estou falando não só de Brasil, o mundo inteiro. Né? Qual é o impacto de você exterminar todos esses empregos pela eficiência? Então, tem uma dosagem entre a mudança, né, a discussão social, e aí a gente tem que olhar para países como China, Tailândia, os tigres asiáticos, né, os BRICS, né, que o criador do termo disse que já não é mais BRIC, é China, sobre esse novo mundo que está à nossa frente. E assim, a posição do Brasil hoje no uso de tecnologia, a gente está muito atrás do mundo? Não, nós somos um dos maiores compradores de tecnologia de ponta no mundo, mas com pouca produção local. Esse é o grande debate. Vou pegar uma fronteira que vai ser uma grande revolução, a computação quântica. Hoje você tem a maior do petróleo, Petrobras, já com uma área de computação quântica, e dois grandes bancos, Bradesco e Itaú, que criaram uma área de computação quântica. É um trabalho muito bacana, né, merece ser aplaudido, porém, você tem. Eu fui para um summit falar sobre né, computação quântica aqui no Hemisfério Sul, em Tóquio, e o que eu imaginava, que eu vi dos meus colegas que iria acontecer daqui a 10 anos, está acontecendo agora. Então, quando a IAGEN e a computação quântica se unem, você tem uma nova matemática, novos processos de resolver equações complexas empresariais, criar novos materiais que podem substituir o tipo de plástico que nós usamos hoje. Um mundo muito mais sustentável com o que está vindo por aí. Né? Você tem, por exemplo, uma Boeing na área de computação quântica que eles já estão bem avançados, né? O avião que vai sair dos seus laboratórios de computação quântica em Palo Alto, acho que é Palo Alto, é ali no Vale do Silício, é, é completamente diferente dos aviões que nós conhecemos hoje, de 2 asas, enfim. Então, olha só a transformação. Maurício, são tempos fantásticos para estar vivo. Eu imagino. E agora, essa parte de computação quântica, né? O que que isso tem de impacto mais na nossa vida? Porque, eu vou falar, pessoalmente, eu entendo muito pouco disso. E a gente ouve falar da revolução que é um computador quântico. Agora, isso vai chegar no nosso dia a dia, pessoa física? Vai chegar para dentro das empresas? Ou isso é uma aplicação completamente diferente? Como funciona? Vamos lá, computação quântica agora, de acordo com a ONU, está celebrando o seu centenário. Então, esse ano, aqui no mundo, pela ONU e pela Unesco, é o ano das ciências da ciência quântica, né? O que começou há 100 anos atrás. Agora você tem uma corrida desses computadores quânticos que são feitos todos de ouro, porque o ouro é o material mais nobre para a transmissão rápida de informação. É, Já temos um supercomputador quântico chinês, ele é 15 vezes mais potente do que o supercomputador, que não é quântico, mais poderoso mundial, que é americano, que é o Frontier. Em linhas gerais, o que acontece sobre isso? Nós teremos uma medicina totalmente preditiva, aonde você vai ter um chip que você vai se conectar com o supercomputador quântico e vai mandar seus dados de saúde. Nós vamos poder desenvolver vacinas, remédios, caminhos de cura, e já o último prêmio Nobel de Química e de Medicina está muito relacionado a isso. O que antes demorava para você isolar uma proteína lá atrás 50 anos, depois caiu para 10 anos, agora isso vai acontecer em dias e minutos. Né? Você consegue fazer em 3 minutos o que o supercomputador demorava 100 anos. Puxa, Então, você imagina aí, medicina vai mudar muito. Na área de química, de indústria, de produção, né, toda aquela nossa tabela periódica da química vai ser totalmente remodelada, a gente vai ter que decorar uma nova. Né? Então, isso são novos, né, não vão depender tanto de tantos materiais. A discussão sobre né, as pedras nobres, o que seria essa discussão que está tendo com a Ucrânia e Estados Unidos, tem muito a ver com isso. Vamos mexer no nosso dia a dia. Tem um algoritmo muito famoso, quântico, que tudo era teoria e de repente a coisa vai se transformando. Né? E na teoria, ele diria que ele poderia
pegaram qualquer senha sua com letra maiúscula, letra minúscula, número, tudo que você falasse quando aparece muito forte, ele poderia quebrar em milésimos de segundos. Isso é chamado Quantum Day. Se calcula que o Quantum Day vai acontecer em 2035. Então, 2035 é logo ali para os negócios. Então, todas as nossas senhas de tudo, das nossas criptomoedas, da nossa conta bancária tradicional, vão ter que mudar radicalmente. E vai virar o que isso aí? Biometria? Há muitos caminhos. Talvez a biometria deva ser um caminho muito grande, porque realmente, né, é o nosso globo ocular, cada um tem um deles, mas assim, é uma nova fronteira de cibersegurança. Se você olhar a agência que estava sendo liderada pelo Elon Musk, lá dentro tem projetos antes dele de ativistas, de profissionais quânticos, que são esses exércitos que vão tentar combater, dar uma resposta quanto a isso. Vamos pegar aqui, estamos ainda na suposição, né, às 9 horas de apagão em Portugal. Não se tem até hoje qual é de fato o que aconteceu. Tudo indica, há muitas evidências, que foi um ataque cibernético. Tá? Acredita-se que hoje a Rússia tem milhares de soldados, de ataques, né, de cyberataques. São soldados diferentes, a maioria deles estão de óculos, sem nenhuma arma na cintura, mas podem. Aqui no Brasil está acontecendo muito sequestro de todos os dados de uma empresa. E aí, quando você sequestra o dado, não é que você tem o telefone do senhor, você para o sistema de pagamento daquela empresa. Puxa, vida, que coisa, hein? E agora, a gente estava conversando um pouco antes sobre a questão das startups, né? A gente, inclusive aqui do Instituto, está liderando um projeto que é um prêmio do BRICS, que chama BRICS Solution Awards, que é um prêmio para projetos de startup, especialmente focadas em solução de problemas de ESG, né? Mas tem muito projeto interessante. Como é que está o Brasil nesse mercado de startups, de desenvolvimento de tecnologia? Você tem acompanhado isso, né? A primeira fase das startups, o Brasil foi muito bem, criou empresas globais. A gente, assim, o que começou a acontecer ali em 2019, 2020 e vai até ali 2022, a gente foi muito bem. Um trabalho seríssimo do Sebrae, um projeto até de nação dos últimos de todos os governos, continua até agora. Só que, né, existem momentos no mundo que dá a virada tecnológica, que o que era ficção vira realidade. E a gente está vivendo esse momento agora. É, com muito mais força desde o ano passado, que são as Deep Techs, né, que seriam essas empresas de tecnologias profundas. O maior exemplo, você deve ter acompanhado algumas semanas atrás, uma empresa de desextinção do Texas, que hoje está instalada ali atrás do MIT, ela apresentou para o mundo um lobo branco que estava extinto há 10 mil anos. É, essa empresa, ela está trabalhando no site dela hoje, ela declara isso, é uma empresa muito séria, que ela está trabalhando para trazer de volta à vida quase 30 mil é, Espécie extinta. espécies extintas. E aí tem um debate ético, né? A gente pode brincar de Deus, isso é um paper acadêmico, né? Qual o impacto de trazer um lobo, o filhotinho de seis meses já está com 100 quilos, né? Imagina o tamanho desse lobo, porque ele é um lobo de 10 mil anos, então é um outro mundo, né? Eles estão próximos para trazer o Dodô, que é um aviáceo ali das Ilhas Maurícios, né? O tigre da Tasmânia, que está extinto há muito tempo, há quase 100 anos aproximadamente. É, então, assim, mas o que as pessoas não estão vendo é que não é só trazer o lobo, eles estão em biotecnologia avançada. E a indústria que mais recebe dinheiro hoje, né, de pesquisa e investimento, é o que nós chamamos da indústria da fonte da juventude, que é você viver 200 anos, mas como se fosse um jovem de 18, 19, 20 anos. Então, essa empresa está trazendo uva, mas por trás ela está fazendo biotecnologia para o abacaxi cor-de-rosa, que é um abacaxi que tem uma série de vitaminas e é considerada a fruta mais perfeita. Então, às vezes a gente olha uma notícia que fala assim, ressuscitaram um lobo de 10 mil anos, mas o que tem por trás, né, especialmente numa escola de negócios americana, é muito negócio. Ou seja, não é que só vai sair um Jurassic Park e vai virar realidade, né? Não é essa ideia. Não, se você pegar toda a entrevista do presidente dessa Deep Tech, ele fala, não, a gente, além do imperativo moral da gente tentar resolver alguns problemas que a gente fez lá,
Ninguém sabe por que que o... Quer dizer, sabe por que que o... Não foi culpa do ser humano que o lobo branco se foi, mas ele está falando das espécies mais daqui, Uhum. próxima das nossas gerações. Mas tem muito dinheiro na mesa para saúde, para cuidados pessoais, e a verdade é, quem está vivendo hoje com uma vida saudável, boa, com dinheiro, quer ficar muito tempo nesse planeta. Quem, infelizmente, a grande maioria está sem uma condição plena, que nós chamamos de é, é um grupo de pessoas que está muito abaixo do que é o mínimo para que um ser humano faça. E aí a nossa preocupação como ciência, como academia, é dizer que ou o mundo é de todos ou não será de absolutamente ninguém. E questão de financiamento para esses projetos de startups aqui no Brasil hoje é muito difícil, porque parece que é uma das maiores reclamações que a gente recebe aqui de empresários de tecnologia, né? Eu participo de um comitê e ali pessoas de alto pensamento estratégico, e aí uma das discussões foi uma pessoa, um grande amigo, apresentar sobre o número de áreas que você tem para pedir dinheiro, de financiamento. E aí a academia tem que ser muito educado, aliás, tem que ser educado em todos os momentos. Eu falei, olha, é muito bacana, mas esses projetos eles são feitos para grandes empresas. A minha empresa que é, tem menos de 30 funcionários, ela não consegue essas linhas de investimentos, tem o apoio de empresas grandes, mas é muito mais no amor do que se eu fosse seguir todo o compliance do que tem. É, não, mas vamos te ajudar e tal. Então, assim, o que temos hoje você tem muito a lei do bem, iniciativas bacanas, mas você precisa de uma área gigantesca para poder chegar nesse dinheiro. Então, a forma como estamos hoje, ela está sufocando. E vamos falar sobre a inteligência artificial, que foi um ponto que você tocou. A proposta de regulamentação da inteligência artificial foi colocado pelo senador Pacheco, né, que foi o ex-presidente do Senado. Eu fui uma das vozes contrárias, até assinei um documento, uma análise que eu fiz para uma associação ligada à inteligência artificial. Não foi acatado, enfim, esse é o jogo da democracia, mas se a lei passar como ela foi proposta e como ela transmitou, que a gente acha que vai passar, a gente vai jogar o Brasil em relação à criação de novas empresas há 30, 40 anos atrás. Puxa vida. Por quê? São muitos pontos, vou pegar só um, tá? É, é, se nós montamos uma empresa de inteligência artificial de ponta, eu tenho os mesmos compromissos que uma Big Tech tem. Não que elas não tenham que ter, não é essa a discussão, mas uma startup que começa com duas, com quatro pessoas, não tem condições de ter todas as obrigações que uma empresa já estabelecida há décadas, há mais de 50 anos, mais de 100 anos, tem que ter. É esse peso que precisa ser feito, entendeu? E no final você tem um problema muito sério que é a regulamentação das big techs, que aí confundindo deepfake com IA, e, enfim, fizemos uma jabuticaba mesmo. Bom, falando em deepfake, como é que é a perspectiva disso? Porque é uma coisa que assusta, né? A gente tem visto aí, você já não sabe mais dizer se foto é real, se vídeo é real. Como que vocês têm visto isso daí? Com muita preocupação, mas é como a chuva, choverá. Entendi. Temos que tomar precauções. Vou te dar um exemplo nos negócios. Eu visitei Zegvale, que é o vale de, de empreendedorismo, de deep techs, startups ali da Suíça, montado pelo sistema financeiro suíço. Eles estão falando, nós sabemos que vai mudar o jogo das finanças, mas não importa se for criptomoeda, a gente vai ser o melhor banco do mundo, o melhor sistema financeiro do mundo. Então são 4.500 startups e deep techs ali em Zegvale, que fica do lado de Zurique. É, Eles desenvolveram lá um economista-chefe de um grande banco. O nosso rosto humano, Maurício, ele tem em média 230 modificações entre sorrir, ficar triste, preocupado. Eles já fizeram esse rosto com 217 mudanças. Hoje, a maioria das pessoas, quando está falando com esse economista-chefe, não tem ideia de que está falando com uma pessoa que é um avatar. Ah, E ele consegue dar simultaneamente e de forma totalmente personalizada 4.500 conselhos financeiros, caso você seja um correntista desse Banco Suíço Mundial. Não é que ele vai dar o mesmo. Então, isso lembra um pouco o filme Hair, quando o principal, né, ator ali do filme, ele pergunta para a inteligência artificial dele: Você me ama? Ela fala assim: Sim, te amo, na hora. Ele fala assim: Mas nesse momento você só está me amando? Aí ela responde: Não, nesse momento eu amo
47.357 pessoas. Então vai ser é um mundo personalizado. Agora, qual a consequência disso? As eleições da Argentina, a última eleição, um dos candidatos à presidência, né, que era o ex-presidente, ele não ganhou, mas faltando ali 2 dias vazou uma cena dele fazendo, enfim, cheirando cocaína, fazendo coisas que não caberia, né, a uma pessoa pública. Não cabe a ninguém, mas enfim, vamos ficar sobre a pessoa pública. Só que aquilo lá era totalmente deepfake, que são vídeos, né, falsos profundos. E aí a gente vê na nossa política hoje, o nível que está, a gente se preocupa com o que pode acontecer, porque depois de um dia, dois, você pode falar que é uma deepfake, mas é, O estrago já foi o feito, né? estrago foi feito. Então a gente começa a viver esse. E aí entra num outro debate, né? As ondas de Gondratiev foi um pesquisador da União Soviética, ele apoiava muito o regime soviético, mas ele era um pensador de ciências exatas, ele fez modelagens, que chamam as ondas de Gondratiev, que fala que cada 80 anos vai ter uma grande mudança no mundo. E aí, inclusive, ele fala que a União Soviética, quando estivesse completando ali os 80 anos, teria muito problema. Foi exatamente o que aconteceu em 89. E por causa dessa fala, que para ele foi uma fala técnica, ele parou na Sibéria, nas prisões da Sibéria. Puxa, Mas você usando hoje as ondas de Gondratiev, tem vários professores lá na fundação que são fantásticos isso, você vê que a gente está numa grande mudança. E aí, pegando o Estado-nação, o conceito de democracia, o que mais está sofrendo é a nossa democracia, as democracias e os valores ocidentais. mas a gente tem como se proteger disso, porque eu imagino que vai chegar num momento que a gente não vai conseguir mais distinguir, né, o que que é real, o que que não é, no, esse aspecto de deepfake, de construção de realidade, né? De novo, voltamos para a educação, Maurício. Países que estão à frente estão colocando, desde a primeira, ali no final da primeira infância, já a educação sobre as novas tecnologias. É claro que você não vai ensinar para uma criança de 6 anos algoritmo avançado de IA, mas você tem que ensinar sobre um pouquinho como era a nossa geração, que era não aceita bala de quem você não conhece, não aceita carona de quem você não conhece. E o mundo mudou tanto que hoje, até um tempo atrás, o Uber era assim, te dava bala, a carona de quem você não conhecia, não era isso? Hoje, se aceitar a sua corrida, você já está feliz. É verdade. E você tem andado bastante pelo mundo, eu sei que inclusive está montando uma missão aí para Expo lá de Osaka. O que que você tem visto no mundo aí, assim, de países que estão mais avançados nesse aspecto de tecnologias, principalmente aplicado pelas empresas, né? Primeiro, uma serenidade. Segundo, que eles curaram um mal que é global, que são as corrupções. E aí eu não estou falando só de grandes corrupções, estou falando da nanocorrupção. Na China, você foi algumas vezes para lá, em Xangai, tem ali vários dias à noite que tem como se fosse uma queima de fogos de artifício igual Ipanema, só que é igual Copacabana, só que sem fogos, é tudo com lasers, com os arranha-céus. Então são milhares de pessoas toda noite, quando acaba não tem um papelzinho no chão. Por quê? Porque se você deixar um papelzinho no chão, as câmeras vão te filmar e vão te mandar a multa ou no aeroporto, ou no seu hotel, ou se você for um residente chinês, na sua casa, né? Um residente na China ou um chinês. Então, isso foi uma forma deles liderarem um mundo, um país que tem 1 bilhão, quase 500 milhões de pessoas, né? Eles realmente estão punindo pessoas de todos os escalões do governo empresarial, onde foi um lema deles: ou todos prosperarão, ou ninguém vai prosperar. Então os países que estão dando esse salto tiveram essa percepção de combater as nanocorrupções e as grandes corrupções. E aí o nosso continente, América do Sul, está bastante prejudicado em relação a esse mundo, porque é algo que parece que está em falta no supermercado da nação. A outra questão é a educação de alto impacto desde a primeira infância, né? É, eu sou da academia, mas a gente tem que fazer uma crítica, né, realmente muito forte, que se gasta muito dinheiro aqui na academia, deve-se continuar gastando, mas não se pode ter tão pouco dinheiro aqui na educação básica, na educação fundamental e na educação, né, da primeira infância. Não podemos colocar crianças aonde viram depósitos de crianças para que os pais e as mães possam trabalhar. Eu vim de uma escola pública aqui do centro de São Paulo, fui visitar ela
agora adulto, para ver se eu podia ajudar, fazer alguma coisa. E aí, enfim, tem muito problema burocrático e acabou aquele conceito de comunidade, onde a comunidade, uma vez por mês, ali quando eu estudava na década de 70, 80, a gente fazia um mutirão para limpar a escola, para arrumar o que estava. Iam os pais, as mães, hoje isso pela lei não pode mais. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um balanço entre deveres e também entre os seus direitos, né? É, enfim, acho que acredito numa grande mão invisível que não é de Adam Smith para que possa ajudar, porque amo o nosso país, mas estamos. E aí não é um processo desse governo, é um processo que vem muito tempo. Se a gente pegar Dom Pedro II, foi um dos maiores inovadores do mundo, né? O segundo país a ter telefone, o segundo ou terceiro país a ter selo, sistema de correios, e de repente, não sei o que aconteceu, essa desunião nossa, ficou algo muito complexo e a gente está vivendo isso agora. E aí você falou da mão invisível, né? E você chegou a comentar, antes dessa nossa gravação aqui, alguma coisa sobre a relação da tecnologia com o ser humano, né? Em outros aspectos, né? Aspecto de espiritualidade, sociedade. Fala um pouquinho sobre isso daí. São vários pontos de estudos que a gente tem um grupo mundial. Quando veio usando modelagem matemática, a gente sabia que até 2030, entre 2020 e 2030, a gente teria uma nova pandemia, como teve a gripe espanhola. A gente não imaginava que iam se tomar atitudes tão radicais, como fique em casa, né? E a partir dali, daquele março de 2020, que a gente chama da parada respiratória do mundo, a gente começou a tentar entender o invisível, usando hoje supercomputadores, usando. Então, o que está aparecendo para nós é sobre a espiritualidade sem a religião. A academia tem vários tipos de pensamentos, mas dois básicos são aqueles que precisam das provas científicas e aqueles que com as evidências vão atrás das provas. Quase tudo que eu vou falar aqui ainda a gente está nas evidências científicas, porque você precisa de mais tempo de maturidade, mas a gente está entendendo sobre. Será que a gente vive uma aldeia? Será que a gente só vive uma aldeia global? Tudo nos indica que nós vivemos uma grande aldeia cósmica. Mas Ah, que falar de bonito. aldeia cósmica, qual é a complexidade com religião que isso traz? A gente está conseguindo enxergar algo que era muito de misticismo, de espiritualismo sobre a aura, né? O poder do pensamento positivo, a biologia da bondade, matemática infinita e a existência de Deus. E como é matemática infinita, a gente entende que Deus, uma das faces dela é nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos, né? A gente está conseguindo enxergar o invisível de coisas que sempre tiveram. Então, o maior passo usando vários tipos de escolas, escolas asiáticas, até as escolas religiosas, que elas são importantes, que elas nos trazem, né? É, é, Quando perguntaram para Rodin se ele acreditava em Deus, ele disse: "Eu não acredito, eu sei. Eu sempre soube, mas agora está ficando muito claro para nós." Né? Isso eu não sou de religião, mas eu sou muito espiritualista. E quase todas as religiões falam de que um dia as ciências iam mostrar para a gente o invisível. Acho que a gente está vivendo esse momento agora. É, um dos grandes pensadores disso é um cientista brasileiro agora, que eu esqueci o sobrenome dele, Marcelo, o professor Marcelo, e ele sempre falou que a ciência ela não é desconectada com a espiritualidade, com o invisível. Na verdade, ela faz parte de tudo isso. E agora, com a supercomputação, olhando os buracos negros, com as fronteiras, a gente já está discutindo, por exemplo, sobre sociedade lunar, sobre o que é consciência, o que são as quatro faces de um ser humano. É algo fabuloso. Então você tem hoje tecnologia já beirando essas fronteiras aí. Por exemplo, você falou de aura, você já tem tecnologia que consegue registrar alguma coisa disso? Como é que funciona? Não só tecnologias, a gente tem muitos pensadores trabalhando nisso em laboratórios, né? Isso começa muito forte ali nos anos 60, por exemplo, Timothy Leary, que é considerado o pai do LSD, mas na verdade o LSD começa com um investimento muito grande de Pentágono, projeto de governo, aqui, enfim, mas essas procuras pela consciência, a universidade, a educação, ela tem que ser rebelde. A gente tem que ter rebeldes dentro de um bom convívio.
mas ela foi feita para ultrapassar fronteiras, para, né? Então vamos pegar só sobre objetos voadores não identificados. Não sou eu que estou falando. Você tem ali um ex-diretor-geral do Pentágono, sob juramento no Congresso americano, pergunta: nós temos material biológico é, não do planeta Terra aqui armazenado pelo governo americano? Ele fala assim, como ele era um militar, né, era um ex-general 5 estrelas, ele fala: sim, temos. Aí o senador pergunta: desde quando? Desde o pós a Segunda Guerra Mundial. Então você está vivendo só que assim, você falar para um grupo que tem muitos dogmas, e todos nós temos dogmas em alguma área, né, mas dogmas religiosos, por exemplo, você fala: puxa, não somos mais o centro, isso mexe conosco, nós estamos sozinhos, né? E aí Carl Sagan, né, quando perguntaram: professor, você acha que existe vida inteligente fora do planeta Terra? Ele disse: será um grande desperdício entre trilhões, quaquilhões, quinquilhões de estrelas ter vida inteligente só apenas no pálido ponto azul. Bem interessante, um ponto de vista relevante. Muito bem. E que mais de mensagem você quer deixar aí para os empresários, para as pessoas que vão nos assistir aqui sobre todo esse assunto que a gente está conversando? Se você puder, assistam minhas aulas, tem algumas online, assistam aulas na Fundação, me sigam ali no Instagram, no LinkedIn, tento não colocar sobre a minha vida, colocar sobre o que está vindo aí de fronteira. Acho que a vida me deu tantos presentes de poder viajar o mundo, estudar e depois lecionar como professor convidado em Stanford, MIT. Eu acho que eu posso contribuir, colaborar um pouquinho com o nosso país. Acho que a gente tem que ser otimista, racional, baseado em dados. Estamos num momento delicado como nação, mas a nossa nação, ela é algo fabuloso. Como diz um, um amigo inglês que viaja o mundo inteiro, ele falou assim: professor Gil, vocês têm um país espetacular, tem tudo aqui. Vocês só precisam ser uma nação. Eu acho que está na hora de ser uma nação. Muito interessante, muito bacana. Puxa vida, olha, obrigado pela nossa conversa aqui, acho que foi muito útil, abre a nossa cabeça para um monte de possibilidades, né? E, puxa, desejo muito sucesso aí no teu futuro profissional, que a missão para Osaka vá bem, e seguimos juntos aqui. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Maurício, uma honra.